Fala, corretor! Você também tem dificuldade na hora da prospecção no script? Então fica nesse vídeo aqui que a gente vai te mostrar como você lidar dessa forma mais natural. E ó, não deixa de compartilhar esse vídeo porque vai ajudar outros corretores. Se você já tem experiência, deixa aqui nos comentários algo para agregar para um outro corretor. A maioria das pessoas aqui pergunta o seguinte, tá? Principalmente no meu Instagram. Dani, como que eu gero script? Como que eu vou prospectar? Como que eu vou apresentar para gerar credibilidade e despertar a necessidade do cliente? Primeira coisa, como é que você chegou até esse cliente? Foi no porta a porta? Foi através de uma recomendação? Isso é muito importante. O segundo ponto, como que você conversou com esse cliente? Sabe quando você liga para o cliente através de uma recomendação, você fala assim, eu preciso de 2 minutinhos para poder explicar o meu trabalho. E você fica 15 minutos. Na hora que você agenda a segunda reunião, que você vai até a pessoa, aí você fala, eu preciso de 30 minutos pessoalmente. Poxa, aquilo que você pediu 2 minutos, ficou 15, agora que você está pedindo 30, a pessoa vai assustar. Muita atenção nesses detalhes. Outra coisa, se você tem uma apresentação e essa apresentação mostra o número de páginas, muito cuidado, porque se tiver lá várias páginas, todo mundo natural vai falar que você não faz isso. Você olha quantas páginas tem aquela apresentação e automaticamente na sua cabeça você fala, vai demorar. Então cuidado com esses detalhes. Ah, eu tenho que enxugar tudo? Não, é só você prestar atenção e tomar esses devidos cuidados. Vamos desde o início. Você chegou até esse cliente através de uma recomendação. Começa uma conversa natural, esquece script. Tenta se conectar a esse cliente de alguma forma. Quanto mais detalhes você conseguir daquele cliente, melhor será essa conexão, que é o famoso quebrar o gelo, rapport ali. Então tenha essa atenção. Como que você pode levantar isso? Primeiro, através da pessoa que te recomendou. Ela pode te passar mais detalhes daquela pessoa. Segundo, rede social. Dá uma olhada no Instagram dele, tenta encontrar essa pessoa no Instagram, no LinkedIn. Se você encontrar algo que se conecte com aquela pessoa, você já está um passo à frente. Faça o seu dever de casa. Não chega apenas marcando, indo, tentando visitar aquela pessoa. Não. Quanto mais coisas você entende daquele cliente, mais fácil será essa venda. Não existe nenhuma venda fácil, né? Mas você terá argumentos e meios para poder convencer aquela pessoa que aquele produto é importante. Você fez o seu dever de casa. Fez todo o levantamento ali, tenta tirar um sorriso da pessoa, não importa como. Tem gente que é mais sério, aí ok, leva do seu jeito. Mas o mais importante disso tudo é não seguir um script em pé da letra, sendo aquela pessoa robotizada. Todo mundo já foi atendido aqui por um call center e já, estarei te transferindo para... Não, poxa, peraí, existe um meio diferente de falar isso. Fulano, posso transferir essa ligação sua para o meu superior? Porque ele vai conseguir resolver isso muito mais fácil do que eu aqui pesquisando com você, muito mais leve. E você não precisa, o cliente, é a primeira vez que ele está ouvindo a sua apresentação. Mas você já apresentou a apresentação diversas vezes. Então, para o cliente é a primeira vez. Então, não precisa ser robotizada. Você vai dar o seu show ali, mas de uma forma tranquila. Identificou, viu se está com tempo, aí é tranquilo. Conversa com ele naturalmente. Hoje, eu não faço nenhuma apresentação de PowerPoint, nada disso. Seguinte, sentou com o cliente, fez as perguntas, conversou com ele, ali é um bate-papo com o cliente. Sempre que eu converso a minha reunião da seguinte forma, fulano pediu para sentar com você para falar de seguro de vida. Você tem ideia disso? Você já procurou algum seguro de vida? Fulano, olha só, quando eu falo seguro de vida, qual que é a primeira coisa que vem em sua cabeça? 99% das pessoas falam de morte. 99%. Falei, então, a maioria das pessoas realmente fala isso. E se eu te falar que seguro cobre não só essa parte, mas também a morte financeira, que é quando a gente para de gerar receita e começa a gerar despesa. Eu trabalho representando todas as seguradoras, eu levo aquilo que encaixa melhor para você. Tem seguro, quer dizer, tem cliente meu que tem seguro em 3 seguradoras. Então eu vou entender o que tem de melhor e vou levar para você, sempre respeitando qualidade e preço. Sabe por quê? Porque se amanhã aparecer uma outra pessoa e conseguir mostrar para você em condições gerais que o produto dele é mais barato e melhor, eu vou perder o que é mais importante para mim, que é a credibilidade. Então mostra para ele que você quer entender. Nessa primeira reunião, eu não tenho nenhum produto para te apresentar, até porque eu não te conheço e eu não sei se você pode ser aceito na seguradora. Então eu vou entender o seu perfil, vou levar, fazer esse estudo e te apresentar numa próxima oportunidade. Tem gente que gosta de fechar na primeira reunião. Sentou com o cliente, levanta os dados e fecha. Eu não gosto dessa abordagem. Sabe por quê? Eu vou te explicar o seguinte. O cliente, segura a gente, na maioria das vezes, a gente compra por emoção. Se você senta, apresenta, o cliente acaba fechando e ele vai entender a importância, ele vai voltar para casa, ele vai pensar e falar, poxa, por que eu fechei isso aqui? O que me fez fechar? Então você tem que mostrar vários argumentos para ele poder ficar tranquilo naquilo. Tem cliente que já está procurando seguro, esse é o melhor cliente que tem. Aí você vai realmente só tirar pedido. Legal, você vai entender o que ele quer, ele vai te falar o que ele já procurou, que você vai encaixar outras coisas ali que pode ser importante para ele, ele não sabia, e aí você vai tirar o pedido. Aí não tem problema. Mas aquele cliente que nunca tinha ouvido falar, ou que só entendia que seguro paga uma questão de óbito, e você está despertando a necessidade, faz 2 visitas. Não custa nada, nem que você envie para ele por WhatsApp ou por e-mail. Mas você, na primeira reunião, você despertou a necessidade. E aí, o que é importante você ter aqui agora? Volume. Quanto mais volume você tem, menos você vai sofrer. Então, aumente o seu volume, procure mais pessoas para visitar e pare de chorar, porque uma boa reunião, hoje, ela gasta no máximo 1 hora.
você não visita mais que 4 pessoas por dia. Nós estamos falando de 4 horas trabalhadas se você visita 4 pessoas por dia. Ah, mas aí eu fico deslocamento. Tudo bem, você trabalhou ali 8 horas para 4 pessoas. É possível você visitar mais ali sem problema nenhum. Você consegue fazer até mais, principalmente que hoje está sendo muito online. Hoje está sendo mais assim, ó, sem conversando mesmo e anotando. Sempre com papel na mão aqui, ó, eu vou anotando ou no iPad, do jeito que você acha melhor. Anote isso, faça pergunta e ó, ouça o cliente. Tem gente que pergunta e corta o cliente na hora. Isso não é legal. Faça a pergunta e ouça o seu cliente. E faça perguntas inteligentes. Aquilo que você vai poder utilizar para montar o planejamento e utilizar aquilo que ele falou na hora de vender. Por exemplo, se você perguntar para o cliente, como é que você construiu essa empresa? Me fala mais. Ele vai te contar. E às vezes ele contando aquilo ali pode demorar 20, 30 minutos. É uma pergunta boa. Porém, você tem que ouvir e entender como que ele montou a empresa, qual que foi a dificuldade para ele montar a empresa, se foi do zero, se ele herdou aquilo ali. Mas você vai ter que ouvir. Agora, imagina, fulano, quem depende de você hoje financeiramente? Minha esposa, meus filhos, eu ajudo um primo. Tá, olha aí. Você conhece alguém que ajuda um primo? Que ajuda um parente fora, a família ali? Um amigo? Essa pergunta pode te ajudar pra caramba. Por quê? Agora, não só anota isso não. Olha que interessante. Normalmente a gente vê ali a esposa, o marido, os filhos, mas por que do seu primo? Ele pode te contar algo surpreendente para você. Infelizmente o meu irmão, o pai da criança, teve um problema de saúde, perdeu a capacidade de gerar receita, e aí óbvio que ele vai falar com um tom muito mais diferente, né? É só pro vídeo não cair, se for o caso, mas ele vai te falar com um tom diferente ali, e aí aquilo pode ser importante porque é uma conexão para você. Para vender, você tem que ter conexão com o seu cliente. E aí o cliente fala assim, eu tô pagando a faculdade porque já estava no 6º período para não ficar sem. Rapaz, olha que informação importante para você vender o seu produto. Estou trazendo esse produto aqui porque se acontecer alguma coisa contigo, inclusive, vai proteger o restante da faculdade do seu primo, do seu sobrinho. E aí tenha isso anotado. Fez a pergunta, coloca isso no papel, anota isso no sistema, anota isso no seu documento para você poder apresentar para o seu cliente. Você vai fazer todas as perguntas para ele ali de uma forma natural. O que eu, Daniel, não gosto de utilizar? Perguntar a receita. Tem cliente que acaba falando, mas eu não utilizo a receita, porque geralmente as pessoas tendem a mentir na receita. Agora, eu pergunto a despesa. A despesa quase nunca a pessoa mente. Eu tenho uma despesa hoje de 10 mil. Ok, o que é o mais pesado desses 10 mil? A educação dos meus filhos. Ok, educação dos filhos. Mais o quê? O aluguel. Você está pagando alguma prestação, alguma coisa assim que tem prazo para acabar? Por quê? Aquilo que tem prazo para acabar, você pode abater isso no plano para que fique mais barato para ele. Então, você vai fazendo essas perguntas para o cliente, mas com a intenção de levar um seguro casado e amarrado em tudo, para proteger tudo aquilo que ele falou para você ali. Você pode proteger a receita ou a despesa. Eu geralmente estou indo pelo lado da despesa, que é muito mais fácil, porque o cliente ele fala sem medo, sem mentir, sem nada disso. Quando tem já um seguro embutido, principalmente prestação da casa, seguro, esse tipo de coisa, eu tiro. Uma outra pergunta crucial, quais são as suas garantias? O que isso significa? O que você tem de receita que não depende do seu trabalho, não precisa me falar de valor. Eu tenho aqui uma casa alugada, eu tenho aqui o meu INSS. Você paga o INSS em cima do teto, do mínimo? Eu pago em cima do teto. Você conhece alguém que é aposentado pelo teto? Não conheço ninguém. Eu também não conheço e eu não sou perito do INSS. Vamos pensar o seguinte, pior cenário. Você vai ter que cerca de 1 salário, 2 salários mínimos a receber. Por quê? Se eu falar que você vai receber o teto e amanhã acontece alguma coisa, você recebe 1 salário, a gente vai ficar com um buraco muito grande, então o seguro não vai fazer sentido nenhum. Quando você joga para baixo um salário mínimo e cobre, e aí se acontecer receber o teto, vem um valor a mais para aquela pessoa ficar mais tranquila. Então, você não é perito do INSS, você não pode afirmar que ele vai receber o teto, mesmo o cliente falando. Se ele bater na tecla e falando que realmente vai ter o teto, ok, anota. O cliente afirma que vai ter o teto, e aí você faz o estudo com a diferença. Mais importante é tentar entender o quanto ele gasta, quanto ele tem de garantia, que vai receber pós se acontecer alguma coisa. E aí, o que eu preciso cobrir? Qual que é o buraco que eu tenho que cobrir ali? Ali que está o seguro. E aí você consegue explicar com muito mais detalhe para o cliente. Percebe que a gente não precisa de nenhuma apresentação? Basta um papel em branco para você conversar com ele e fazer perguntas. Você pode usar aquela, o que é a vida? O V é de viver demais, o I é de invalidez, o D é de doenças, o A é de acidente. Você pode usar isso, mas acaba ficando alguma coisa mais robotizada. Não tem problema, você vai utilizar e tentar se adaptar. Só não seja robô, só não seja uma pessoa robotizada. Outro ponto importante, quando a gente vai dar exemplos, a gente tem 3 formas. Primeiro, usar um exemplo geral, que é o topo do funil. Eu vou usar um exemplo que está acontecendo, que todo mundo viu, o que aconteceu na mídia, e é importante a gente utilizar exemplo masculino para se eu estiver conversando com um homem, exemplo feminino se eu estiver conversando com uma mulher, exemplo de pais se eu estiver conversando com um pai de família. Muito importante para se conectar. A conexão é o importante aqui. Dei um exemplo geral, aí eu vou vir com um exemplo meu pessoal. O meu exemplo pessoal, o que aconteceu próximo a mim, que talvez se tivesse seguro seria importante, ou o seguro ajudou nisso aqui, para eu poder depois perguntar para ele. Fulano, você fez todas as perguntas. Você me falou que você tem uma despesa de X. Você me falou que tem uma garantia de Y. A gente tem um buraco que é cobrir. Você falou que você é responsável por 50%, 60% da despesa em casa. Se algo acontecer com você, vamos pensar no passado, tá? Porque já passou, tal, pra gente não falar que tá gorando, né? Mas se ontem você tivesse parado de trabalhar por um acidente ou por uma doença, tem que ficar em 1 ano sem trabalhar. Quem que vai manter essa diferença? Abaixa o tom. Abaixa o tom e deixa ele responder. Minha esposa. Ok, você falou que a sua esposa hoje é responsável por 50% da sua casa. Ela do dia pra noite, ela consegue fazer 100%? É difícil. É difícil como? Deixa ele falar. É complicado porque não vai conseguir fazer do dia para noite, mas eu posso cortar despesa. Uma coisa é você descortar despesa planejada. Por exemplo,
Você gasta 10, em um ano você tem que reduzir essa despesa de 10 para 8. Eu te dei um prazo. Agora, se eu virar para você e falar assim, fulano, mês que vem a sua despesa de 10 tem que estar valendo 8. Você consegue fazer isso? Você tem despesa provisionada no seu cartão. Você tem várias contas que você já fez, porque a gente nunca acredita que nada vai acontecer, tá mais do que certo mesmo, mas a gente tem essas despesas. Então, é difícil quando a gente tem que fazer do dia para a noite. E as nossas garantias, elas são pequenas. Então, faça essa pergunta para o cliente e conversa com ele. Dê exemplos. Treine em casa, treine na frente da câmera, veja, conversa com a sua esposa, com seu marido, com um amigo, veja se você está falando isso natural. Se acontecer com você, como é que fica? Por isso que é importante a gente ter um seguro. O seguro de vida ele vai cobrir todas essas despesas, se acontecer. Então é uma garantia que a gente está trazendo para trazer uma tranquilidade. Se passar os anos, você ir formando o capital, a tendência é que a gente no futuro cancele o seguro. Eu quero que você chegue lá na frente com raiva de mim. Fale assim, eu paguei isso aqui, eu não usei para nada. Melhor coisa do mundo. Mas hoje está cada vez mais difícil. Com a evolução da medicina, tecnologia, a gente está sendo diagnosticado muito mais rápido com uma doença. Então está sendo muito mais fácil eu ter que pagar um seguro. E seguro a gente contrata com saúde. A gente paga com dinheiro, mas contrata com saúde. Hoje você pode ser cliente. Só que agora eu não tenho nada pronto. Eu preciso pegar esses dados, montar um planejamento. Como é que está a sua agenda amanhã ou sexta-feira? 2 opções, uma escolha. Fulano, posso voltar aqui ou eu posso fazer essa reunião essa semana contigo ainda? Eu vou precisar no máximo de 30 minutos. Essa que foi um pouco mais longa para eu poder te conhecer. Mas depois é só te apresentar. Me manda por e-mail? Óbvio que eu te mando por e-mail. Estrategicamente, eu não mando, tá? Então, até amanhã, quando eu apresentar para o cliente, aí eu vou falar um vídeo sobre a apresentação de um plano final, tá? Mas eu não envio. Depois eu pergunto para ele, quanto que eu posso ter sua resposta? Eu vou te encaminhar esse e-mail hoje. Quanto tempo você precisa para analisar? Ah, eu preciso de uma semana. Então tá, semana que vem eu vou te ligar para saber se você tem interesse em fazer ou não. Não precisa se preocupar. Se você decidir não fazer, me fala. É melhor eu dar baixa aqui no sistema que você não teve interesse do que eu ficar te cobrando. E aí eu acabo passando como vendedor chato. Mas eu só tô fazendo isso porque você pediu para te ligar. Se você fala assim, Dani, eu não tenho interesse em fazer agora, não tem problema, eu vou anotar e vou te procurar quando você me pedir. Agora, se semana que vem eu vou voltar a te ligar, e aí você me fala, tem interesse, não tem interesse. E aí eu vejo. Porque na outra, se ele realmente tem interesse, ele vai me falar, a proposta não chegou ainda. Agora, se ele não tem interesse, lá na frente, quando eu ligar para ele, eu falo assim, eu pensei e não vou fazer não. Mas vai fazer o quê? Nem mandei a proposta. Entendeu? Então é uma estratégia que eu vou deixar para ti aqui. Fulano, duas coisas importantes aqui nesse vídeo, tá? Tenha volume e seja natural. Ser natural é muito tranquilo. Seja você, como se você estivesse conversando com um amigo, literalmente. Porque depois que a pessoa vira seu cliente, ele se torna seu amigo. Porque você não vai fazer uma venda e vai sumir. É um cliente que vai ficar com você por muitos anos. Seguro tem essa vantagem. É uma pessoa que vai ficar do seu lado por muito tempo. Então cuida do seu cliente para ele poder cuidar de você também. Mais importante aqui agora, siga, compartilha e deixa nos comentários o que você achou.